Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um webinar da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora, cofundadora da empresa Fascomex. E hoje, para esse webinário, temos aqui um convidado muito especial, o Leonardo Schmidt, e nós vamos falar sobre gestão de cargas projetos, né, Leonardo? Obrigada por aceitar aí o nosso convite, e eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Bom, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que cada um vai assistir esse webinário depois. Meu nome é Leonardo Schmidt, como a senhora falou, e é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo com a audiência da Fascomex, todo mundo que assiste, acompanha a Sinara. E nós vamos falar um pouquinho sobre carga projeto hoje. É um assunto, é um tema que eu tenho uma experiência bem bacana. A gente vai até trazer alguns vídeos aqui no final, mostrando algumas operações que foram bem legais que a gente já fez. Se o TI conseguir me liberar umas fotos antigas ali ainda, nós vamos trazer aqui algumas fotos também super legais. Porém, falando um pouquinho de mim, né, eu sou CEO da Interfreight Logistics. Nós somos um operador logístico que trabalha, né, muito no sudeste do Brasil, apesar de atender no Brasil inteiro. E minha história no Comex começou em 2005, como despachante aduaneiro, em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, trabalhando com a minha mãe, né, iniciando no Comex como despachante aduaneiro, até vir para a Interfreight, virar sócio da empresa, e hoje está aí à frente liderando quase 140 pessoas. Sou especialista em comércio exterior e negócios internacionais pela FGV, sou engenheiro de telecomunicações, também dou aula, ministro cursos de comércio exterior, toda terça-feira também estou dando aula, né, no nosso canal, Comex 360, e, né, é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo, porque eu tenho certeza, nem acho, eu tenho certeza que a gente só melhora cada vez mais o ambiente de negócio de comércio exterior, compartilhando cada vez mais conhecimento, que é algo que há alguns anos atrás era difícil de se acontecer no comércio exterior. Muita gente ainda retendo muito conhecimento, querendo, né, segurar para si, com medo de, se eu, né, compartilhar muito, alguém vai fazer igual, alguém vai ser melhor que eu, alguém vai, né, descobrir o que eu faço e vai querer me pagar mais barato. Sei lá, tem de tudo no mercado, né? Então, acho que esse é o caminho mesmo. Então, eu adoro fazer isso, compartilhar conteúdo, ensinar e aprender também, né? São duas vocações que eu tenho paixão mesmo. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo hoje, Sinara. Imagina, obrigada por participar mesmo, tá? Te acompanho aí bastante tempo também. Depois a gente vai deixar aqui os teus endereços também, tuas redes sociais, super ativo também nas redes, né, Leonardo? E da Sim. tua comunidade também, como tu falou antes, vocês têm aí bastante conteúdo que tu compartilha, então depois a gente vai deixar os links aqui também para o pessoal te acompanhar. Quem por acaso ainda não te conhece, né? Porque muita gente já te conhece. Ah, não, mas tem, lógico que tem. Estamos só começando. Bom, Leonardo, obrigada, então. E vamos lá, então. Eu separei aqui Simbora. algumas. Bora, separei aqui umas perguntinhas para ti. Só fazer um alerta também para o pessoal que está aí nos acompanhando, né? Fique à vontade. Nós estamos gravando, é gravado esse webinário, né? Mas mesmo assim, fique à vontade aí para comentar, né? A gente vai estar atento aí aos comentários também, né? Ok? Então, Leonardo, vamos começar aí pelo básico, né? Até para a gente alinhar conhecimentos aí de todos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a carga projeto, né? O que que é, alguma definição aí de carga projeto e também, assim, quais são as principais características, né, desse tipo de carga, tá? Vamos lá, né? Carga projeto, conceito de carga projeto, você vê vários conceitos diferentes, um pouquinho diferentes aí no mercado, mas em linhas gerais, você tem, né, uma carga, e quando a gente fala de carga projeto, nem sempre é sobre a carga em si, né, a parte física, o transporte, mas também sobre a parte, né, de valoração. Então, carga projeto geralmente são cargas que têm excesso de dimensões, né? Quando a gente fala de excesso, é porque a gente está usando uma referência, né? Porque o que é padrão no comércio? O que é, né, standard? É uma carga que cabe num container de 20, num container de 40 pés, uma carga, né, padrão, que vai encaixar naquele Tetris ali do navio sem atrapalhar o movimento geral. No aéreo, que vai encaixar no pallet da companhia aérea, bonitinho, não vai ter excesso de dimensões para entrar
na aeronave, não vai precisar de uma aeronave diferenciada, ou é uma carga muito pesada, então você tem restrições de como poder transportar essa carga, ou é uma carga que tem um valor muito alto, é uma carga que pode ter especificações detalhadas de como transportar, né, um manuseio especial. Então, você tem diversas características que podem fazer com que uma carga seja, de certa forma, considerada como carga projeto, né? A gente até tem dentro da Interfreight um conceito que a gente escreveu aqui para guiar a gente internamente. Eu vou até ler aqui para vocês, não gosto de ficar lendo muito não, mas acho que é interessante para o pessoal ter, né, uma noção e não só ter essa conversa. Mas aqui a gente fala de carga projeto, é qualquer carga que pode ser, né, grande, pesada, com medidas fora do padrão ou não, mas que exige manuseio especial, né? Podendo consistir um item de alto valor ou de alta importância, que não é uma operação frequente, né? Tudo bem, pode até virar frequente, mas geralmente não é frequente, né? Produzidas por um determinado propósito, motivo ou destino específico. Que às vezes acontece também, né, de uma carga que ela vai sim num container de 20 pés, ela não tem uma necessidade de equipamento especial para transporte, porém uma carga que foi produzida sob demanda, customizada, que ela só serve para aquele cliente final, né? Como casos, né, na indústria médica, que é um produto exclusivo até para um paciente específico. Isso é uma carga projeto, porque essa é uma carga que demanda muito cuidado, né? Uma grande diferença entre uma carga projeto e uma carga normal, né, é a importância, a responsabilidade em cima do transporte daquela carga. Porque qualquer falha, geralmente, numa carga projeto, ela gera um problema, um custo extra, uma complicação muito maior do que numa carga normal. Essa é uma das grandes diferenças aí no conceito de carga-projeto. Eu acho que, né, se a gente pode se apegar em um ponto, é muito em cima disso, é da responsabilidade por trás de transportar uma carga-projeto. Entendi. E sem dúvida tem muitos desafios nisso, né, Leonardo? Então, queria que tu comentasse um pouquinho assim sobre os desafios que está associado a esse tipo de carga e também já aproveitar e falar um pouquinho também sobre o planejamento, né? Que sem dúvida precisa de um planejamento, né? Sim. É, como tu disse, geralmente não é algo usual, né? Não é uma rotina fazer esse tipo de exportação, então sempre tem uma questão especial, algum cuidado especial, né? Então, se puder comentar aí sobre desafios e sobre esse planejamento aí logístico, né? Imagino que tem aí cuidados com segurança, com integridade de carga, né? Tá? Não, com certeza. E quando a gente fala, né, de desafios na carga de projeto, o principal desafio é o próprio planejamento. Porque com um planejamento muito bem feito, você já está com um grande passo dado para, né, executar uma carga projeto. Depois é a gestão, acompanhar se tudo vai sair conforme planejado. Normalmente não sai, tem sempre situações do caminho, e ter plano B, plano C para determinadas situações, né, avaliando os riscos de cada etapa. Quando a gente fala de carga projeto, eu sempre gosto de quebrar o planejamento nas etapas. Você tem a logística que tem que ser feita, né? A logística e a gestão feita antes dessa carga embarcar no país de origem, a gestão do transporte internacional de fato, né? A gestão né, planejamento e gestão da chegada dessa carga no país, o desembaraço aduaneiro, que na verdade o desembaraço aduaneiro ele começa junto com a logística no país de origem, porque ele tem que ser planejado também, ele não começa quando a carga chega, e depois o transporte rodoviário, o transporte para entrega final dessa carga, podendo até ser, né, não rodoviário. Mas, então você tem essas etapas. E quando a gente fala de logística na origem, né, você tem algumas preocupações. Você tem cargas projetos que são, né, equipamentos novos, mercadorias novas, e você tem cargas projetos que são mercadorias usadas, muito comuns na área de mineração, na área de óleo e gás. Você desmobilizar um equipamento, desmontar, ter que limpar esse equipamento. Então, muitos equipamentos que às vezes estavam em operação, usados e vão ser transportados, eles precisam ser desmontados adequadamente,
né, já montando um packing list final para o planejamento de transporte completo dessa carga. Eles precisam estar limpos, não podem ter resíduo de trabalho. Se chega um equipamento de mineração no país que ele, né, vem ainda com terra de operação, com resíduo de trabalho, com óleo, com tudo isso, pode ser um problema no Ministério da Agricultura, pode ser um problema até no IBAMA, dependendo da situação. Esse equipamento, né, precisa ser embalado. Às vezes você tem um equipamento bruto, que é usado em operações de offshore, oil and gas, operações de mineração e outros tipos de operação, que você tem a parte bruta dele, mas você tem, depois que desmonta, partes sensíveis, partes elétricas, eletrônicas, que precisam de um cuidado maior e precisam ser embaladas para embalagem, de fato, né, proteger essa carga durante o transporte internacional que ela vai ser direcionada, né? Cada carga tem um tipo de transporte mais adequado. No país de origem, vai ter também o transporte do local de onde ela está até o porto, aeroporto, ou até mesmo na zona, né, uma retroárea antes de chegar no porto, no aeroporto, para terminar uma desmontagem, uma limpeza. Às vezes, existem equipamentos que o custo de desmontagem é tão grande e você consegue chegar próximo ao porto com ele inteiro e depois desmontar antes de chegar no porto, ou ao contrário, né, chegar com ele montado, desmontado e montar um pouco mais antes de colocar num navio. E nesse transporte interno no país, é muito importante entender quais são as licenças de transporte rodoviário que vão precisar ser feitas, quais são as restrições de transporte, as rotas possíveis para aquela carga, as datas possíveis. O que eu falo isso? Né? Licença, restrição, rota e data. Dependendo né, do local, isso acontece até mesmo aqui no Brasil, cargas com excesso de dimensões muito pesadas, elas não podem transitar dependendo até das datas. Né? Se você vai tirar do Porto de Santos, por exemplo, uma carga com excesso de dimensões, né, dependendo da largura dela, e aí essa carga está chegando no final do ano, entre o Natal, né, e janeiro, tem algumas semanas dessa época que simplesmente a Polícia Federal não vai conceder licença de transporte. Essa carga vai ficar parada, porque não se pode transitar com carga superdimensionada nessa época. Ela vai ficar parada. Isso vai trazer custo extra para a sua operação. Eu dei o exemplo do Brasil, mas aqui a gente ainda está falando da logística do país de origem. Então, essa carga precisa ser estudado dentro no país de onde está vindo essa carga, qual que vai ser a rota. Geralmente faz-se um diligenciamento, né, até com aqueles equipamentos para medir largura, altura, com laser, para ver onde que vai passar, onde não vai, faz esse survey da rota, né, que é o nome mais utilizado, o survey da rota. Identifica-se se nas épocas previstas para embarcar existe alguma restrição aí de data, existe um feriado nacional que vai bloquear rodovias por algum tempo. Então, tudo isso impacta no planejamento como um todo. Dependendo da carga, né, se é uma carga de porto, ou mesmo, né, de aeroporto no aéreo, ela vai chegar no porto, ela vai ficar onde? Qual que é essa área de pré-embarque? Né? Ela não chega direto e vai para o costado do navio ou direto para a porta da aeronave. Ela vai ficar numa área de pré-embarque. Dependendo das necessidades especiais de manuseio dessa carga, ela vai precisar ficar numa área de pré-embarque bem específica. Né? Qual que é o custo dessa área de pré-embarque? Tudo isso precisa ser estudado. E isso influencia até mesmo na escolha, né, no último tópico, dentro da parte de logística no país de origem, na escolha do porto ou no aeroporto. Quando você vai escolher um porto para transportar uma carga, você vai avaliar se esse porto é congestionado ou não. Porque se você for contratar, por exemplo, um transporte internacional em navio breakbulk, fazer um charter, full charter ou part charter, né, vai fretar o navio inteiro ou uma parte dele, é tua responsabilidade o tempo que esse navio fica esperando para atracar, né? É a chamada detention do navio. Um navio médio de projeto, né, com guindastes próprios, hoje você tem detention na casa de 25, 30 mil dólares por dia. Então, cada dia que esse navio não atracar no momento que ele chegar, são aí 20, 25, 30 mil dólares que aumenta na conta da sua operação, mesmo que você tenha feito um part charter, né? Um afretamento só de um pedacinho desse navio. Tem que ver os custos desse porto, do aeroporto,
né, a frequência de voos ou de navios, se a carga que você for transportar puder ser transportada em, né, navios, né, transporte marítimo ou aéreo, que seja de linha frequente, né? Quando a gente fala frequente, é porque você tem o frequente, né, transporte em container, transporte em navio ro-ro, ou o não frequente é o afretamento de navio, afretamento de aeronave. E a estrutura coerente do porto, né? Se aquele porto tem guindastes para operar sua carga, determinados portos, dependendo da sua carga, você não consegue usar o guindaste que o porto tem, porque ele não tem capacidade para içar a tua carga. Então, você vai ter que colocar um guindaste terceirizado lá dentro, simplesmente para içar e descer a carga, e às vezes até para colocar dentro do navio, dependendo do guindaste disponível a bordo do navio também, né? Usar um guindaste de terra. Qual que é a retroárea, né? Se a retroárea é coerente com aquele porto, com aquela operação, qual equipe que tem no porto, se é uma equipe preparada, porto no aeroporto, né, preparada para lidar com carga-projeto, né, e o foco do porto. Léo, foco do porto se você tem um terminal portuário bem grande, né, super legal, só que ele opera uma quantidade de container muito grande, e aí você vai fazer uma carga-projeto, vai afretar um navio e vai colocar uma carga-projeto grande, volumosa, né, de impacto lá, isso pode ser um problema. Por quê? Aquele porto ele sempre privilegia os navios de container, que ele já tem contrato, né, a performance que ele precisa entregar para os navios de container, as datas, as janelas de atracação desses navios. Então, essa é a prioridade daquele terminal portuário. Não é só a carga que apareceu lá, né, uma vez na vida, outra na morte. Então, na hora que estiver chegando navio de container, o seu vai ficar esperando. Então, isso também influencia na escolha do porto. Beleza? Então, Sim. assim, né, falando um pouquinho de logística no país de origem. E quando a gente fala de Uhum. transporte internacional, né, a gente tem no marítimo transporte em container, full container, e aí a gente está falando de containers de 20, de 40 pés, dry, isso é o comum. Léo, mas existe o container comum na carga projeto? Existe. Você às vezes pode ter uma carga projeto que ela não tem excesso de peso ou de dimensões, mas você tem que transportar uma quantidade muito grande e tem que ser no mesmo navio. Você tem que embarcar 200 containers e tem que ser um lote só, no mesmo navio. Essa é uma carga que precisa ser planejada, né? Você vai retirar container vazio, ovar esses containers, ter retroárea, é, é, entregar tudo no porto, ter espaço garantido no navio para isso tudo. Então, isso faz com que isso seja uma carga que tem uma demanda especial, né? Seja uma carga projeto, ou o valor da carga, né? Ou outras condições. Mas você também tem no full container o container open top, o container flat rack, são containers para carregar cargas com excesso de dimensões, excesso de peso. E aí no marítimo você também tem os navios ro-ro, né? Ro-ro é roll-on, roll-off, né? Navios para cargas rolantes. Não são navios em que a carga entra içada. Essa carga, de qualquer forma, ela tem que ser rolada para dentro do navio. Léo, mas né, a minha carga é estática, ela não tem rodinha. Então, o equipamento mais usado é o MAF trailer, né? MAF é tipo Nescau, na verdade, né? Porque MAF é a marca do fabricante daquele trailer, do road trailer, que leva a carga para dentro do navio. É uma espécie de, né, para quem não conhece tanto o transporte horror, é como se fosse um flat rack com rodinhas. Sua carga vai em cima, é amarrada, e aí um reboque vai puxar isso para dentro do navio, vai estacionar o mastro lá dentro do navio, vai apear esse mastro dentro do navio, deixar ele bem amarrado, né, com corrente, com tudo direitinho, e a carga vai ser transportada. Então, você tem diferentes tipos de equipamento nos navios horror. Então, né, numa carga grande, com excesso de dimensões, de peso, ela às vezes pode ir num navio ro-ro ou no navio breakbulk. E aí vai depender, a escolha vai depender de algumas características, né? Falando um pouquinho de breakbulk. O breakbulk, né, a carga projeto, num navio afretado, né, o breakbulk, você está falando de afretamento de navio. Por mais que hoje em dia você tem até algumas rotas em que o armador quase que vende isso como se não fosse um afretamento, mas o contrato é de afretamento. Né? A BBC e a Intermarine, por exemplo, tem uma rota Houston para o Brasil, que opera geralmente sempre em Santos e no Rio, mas escala outros portos também, que eles vendem quase como se fosse uma operação
como é que se diz? Uma operação comum, de linha, mas é um afretamento, né? Você afreta o navio, você tem a responsabilidade de entregar a carga na data, você tem a responsabilidade sobre o navio, você tem a responsabilidade sobre detention desse navio, se ele tiver, né, algum congestionamento, se por algum motivo essa carga não for liberada para descarga, se o, né, o guindaste de terra, se fosse usar guindaste de terra e guindaste de terra não está funcionando, você tem uma responsabilidade muito grande, né? No breakbook, você afreta o navio e define. Eu quero que esse navio chegue, né, o laycan do navio, entre o dia 21 e 10 de julho. Ou seja, se o laycan é 21 de julho até 10 de agosto, por exemplo, sua carga tem que estar pronta, liberada no dia 20 para ser carregada, antes desse navio chegar. Senão, você pode ter custos extras. Ou, né, falando de... não, antes de entrar no aéreo, a gente tem essas duas opções, né? A parte de ro-ro ou breakbook. Carga rolante, você vai trazer um trator que é autopropulsado. Se ele não for muito grande, né? Hoje em dia você tem navios da Wallenius, por exemplo, que a porta de entrada do navio comporta até 6 metros de altura, às vezes até um pouco mais, dependendo do navio e da rota que você vai operar. Largura de 7 metros, né? Às vezes até um pouco mais. Então, dependendo do comprimento, né, do ângulo de subida da rampa e do peso concentrado, você consegue colocar um equipamento grande assim dentro de um navio ro-ro. Porém, se passar essas dimensões, ele já não, né, vai ter o limite. Ele não entra mais, você vai ter que afretar um navio. E aí vamos supor que você vai trazer, né, a carga tem, né, a cara de um transporte em navio ro-ro, porém está numa rota que simplesmente não tem navio ro-ro que opera aquela rota. Não tem jeito, você vai ter que afretar um navio para fazer esse transporte, né? E no breakbook, às vezes, né, você dá um foco maior para cargas que não cabem no navio ro-ro ou que não tem essa característica de ser autopropelida ou de ser uma carga que vai caber nos mates, nos equipamentos da Companhia Marítima de Navios ro-ro. Então, tem que ser no afretamento, usar guindastes mais potentes, né, trabalhar de outra forma. E no aéreo, você tem voos de passageiro, voos cargueiros e voos charter, né, os voos fretados. Também são características diferentes. Né? Voo de passageiro é um voo que limita muito mais peso e dimensões dessa carga. O voo cargueiro já traz limitações menores. E o voo afretado, o charter, ele traz também limitações, mas ainda menores, porque vai depender da aeronave que você vai afretar. Né? A maior aeronave, né, que todo mundo conhece é o Antonov, que é uma aeronave para carregar cargas, né, bem pesadas, grandes, robustas, mas é claro que nós estamos falando de aéreo, né, gente? Não é a mesma coisa que afretar um navio. E normalmente, né, um projeto que vem num voo charter é um projeto que, além de grande, ele é urgente, né? Porque o custo de afretar uma aeronave ele é muito alto, mesmo que seja um 747, que é muito utilizado em voo passageiro. Né? Às vezes se afreta um 747, uma aeronave mais comum, por causa da urgência do produto e não do excesso de dimensões ou de peso. E isso também faz com que uma carga dessas seja um projeto. E aí, falando de, né, chegada da carga aqui na descarga, né, no país de destino, você tem que se preocupar como que essa descarga vai ser feita, né, os custos. Né, quando você fala de afretamento de navio, você tem os custos né, de hook-off, né, de tirar a carga do gancho ali do navio e levar para a retroárea, né, essa estiva de terra, movimentação dessa carga para a retroárea. Por que é importante falar cada detalhe desse? Porque quando a gente traz container, o terminal faz isso tudo e ele faz tudo no automático. Quando você traz projeto, a gente tem que se preocupar com cada uma dessas etapas. Né? A movimentação para a retroárea, às vezes, vai demandar que você coloque um equipamento lá dentro do porto de terceiros, que o porto não tem. Né? Ou o porto vai contratar, mas você vai ter que planejar isso tudo junto com o terminal portuário que você vai utilizar. Né? Quais os guindastes vão ser necessários, né? Como que vai carregar esse material para fazer a expedição, né, de entrega final, né, custos de armazenagem da fonte pegada. Tudo isso está dentro dessa parte de planejamento, de gestão. E aí depois, né, chegou a carga entre o despacho aduaneiro, porém, né, falando novamente, o despacho aduaneiro, ele também, por si só, tem que ser planejado desde lá de trás. E planejado em conjunto com a logística. Porque se é uma carga, por exemplo, que tem, né, é um equipamento usado. Equipamento usado tem licença de importação, mesmo equipamento novo, né? Tem muitos produtos que têm
precisam ter a licença de importação deferida, seja antes do embarque ou seja depois. Mas para estar deferida nessa chegada, você tem uma série de documentos que precisam ser feitos, emitidos, antes dessa carga chegar no país. Então, isso tudo tem que ser planejado antes, né? Se a carga tem ex-tarifário, se vai ser um registro de uma DI única para vários conhecimentos de embarque, né? Porque às vezes você tem um caso que você vai importar um maquinário, né, uma combinação de máquinas, ou um maquinário grande para uma expansão industrial, e aí você tem aquele ex-tarifário para aquele conjunto de máquinas. Só que o fornecedor ou os vários fornecedores vão entregar aquilo de forma parcial. São vários embarques. Então, existe a prerrogativa no despacho aduaneiro de pedir autorização para a Receita de fazer uma DI só para vários embarques, porque aí você junta tudo numa DI só e entrega o necessário para enquadrar aquela carga num ex-tarifário. O ex-tarifário é uma ferramenta para reduzir o imposto de importação. Pontos importantíssimos também, né? Às vezes você traz um equipamento, né, uma carga normal, e aí o valor agregado não é tão alto, vem num palletzinho no aéreo e tudo certo, né? Segue o fluxo normal, documentos. Só que às vezes numa carga projeto, que o custo é muito maior, a gente exige até foto do número de série do equipamento, foto da plaqueta de identificação do equipamento. Porque aí lá no desembaraço aduaneiro, não vai ser o documento que veio do fornecedor. A gente já teve casos em que a fatura comercial que vem do fornecedor, por exemplo, ela mencionava número de série do equipamento. Era assim, XPTO-123. Estava isso na fatura comercial. Isso foi repetido na declaração de importação, porém, na hora de olhar a plaqueta de identificação, não era XPTO-123. Tinha lá assim, 2018 XPTO-123. Aí, na hora de reclamar com o fornecedor que ele colocou a informação errada, ele falou: mas o ano, né? Todos que foram fabricados nesse ano vêm com o ano. Tá bom, mas na plaquita tá falando assim, número de série, 2 pontos. Vem o ano e vem o resto. Receita Federal não quer saber. Multa de 1%. E aí, quando você fala de multa de 1% do valor CIF numa carga projeto que tem valor CIF alto, essa multa não tem teto, né? Não existe teto na legislação aduaneira para uma multa dessa. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A classificação fiscal está certa, planejamento de ex-tarifário, se houver um regime especial para diminuir o custo de ICMS, ou seja, redução de base de cálculo, de alíquota, exoneração, diferimento, tudo isso precisa estar muito bem amarrado com a operação como um todo. E, né, transporte rodoviário, estou falando disso tudo, gente, né? Estou falando sem parar aqui, mas é porque a gente falou de planejamento e desafios. E aí, para planejar, não adianta planejar um pedacinho, você tem que planejar do início ao fim. Então, aí depois, no final, transporte rodoviário, né? Aquele transporte de entrega. Mesma coisa que a gente fez lá na origem, a gente vai fazer aqui. Mas se a gente vai olhar também, existe restrição para a carga sair do porto ou do aeroporto? Às vezes a carga, né, o navio consegue carregar, consegue descarregar no porto, tudo bonitinho. Mas o portão do porto, a rua de saída do porto, não tem largura suficiente para passar aquela carga. A carga fica parada no porto. Há alguns anos atrás, muitos bons anos atrás, eu lembro de estar num terminal portuário do Rio de Janeiro e ver uma carga parada lá, né, gigantesca. E o pessoal falou assim: isso aí está parado há meses. Não, mas que coisa? Isso aí o pessoal trouxe, mas essa carga não pode ser escoada. Não dá para sair na rua aqui, não passa no portão, não passa na rua. E aí o pessoal estava estudando, né, fazer uma cabotagem, ter que pegar um outro navio para tirar a carga do porto do Rio, levar para esse outro porto para poder depois, de fato, escoar a carga. Olha que loucura, né? Ou seja, planejamento mal feito. Então, entender como que essa carga vai sair do porto ou do aeroporto, mesma coisa. Quais são as restrições de transporte, rotas, datas, mesma coisa que a gente fez na origem, né? Licenças necessárias de transporte, né? Licença da Polícia Federal, licença do DENIT, como que essa carga vai ser descarregada lá no destino final, né? Para montagem, para, né, alocação no importador. Então, tudo isso, né, claro, apesar de eu ter falado muito, cada tópicozinho que eu falei aqui pode se desdobrar em 30, 40 minutos, 60 minutos de conversa, mas pelo menos eu acho que eu consegui cobrir aqui
o essencial para ir do início ao fim num planejamento de projeto, que é muito importante. Sim, e são muitos detalhes, né? Se numa carga normal já são muitos envolvidos, né? Numa carga projeto, ainda mais, né? São muitos detalhes, né? E sem dúvida, é extremamente importante esse planejamento, como você mencionou, né? Aham. São muitos detalhes e qualquer coisa pode gerar valores enormes, né? Qualquer problema vai gerar despesas muito adicionais, né? Despesas adicionais. Exato. Né? No Comex, né, tempo é prejuízo. E no projeto, às vezes, um detalhezinho que você não viu vai causar um prejuízo Sim, enorme. A gente sim. já teve casos, né? E quando você fala de afretamento de navios, então, você tem que se preocupar de como que a carga vai ser içada. E não só assim, o guindaste tem capacidade de 150 toneladas, minha carga tem 100 toneladas. Ok, nem sempre. Tem equipamentos que você usa, né? Por exemplo, um spreader. Né? Eu vou mostrar um vídeo depois ali no final, que eu vou identificar para vocês até que é o que é o spreader. Spreader é uma barra de ferro gigante, que às vezes é usada no guindaste, que ele puxa a corda do guindaste para um lado e para o outro, para dividir o peso, para poder içar a parte da frente e a parte traseira, né, sem, como é que fala, aquela angulação do cabo de aço não ficar roçando numa quina do equipamento, por exemplo. Ele precisa de fazer essa divisão, né, como se fosse uma gaiola, assim, para poder subir a mercadoria, subir a carga. Então, Uhum, esse nível de detalhe você precisa ver na hora de fazer, né, planejar e gerir um projeto. sim. Do produto, de rota, de vários aspectos, né? Leonardo, e quais são os tipos de carga mais comuns de ter esse tipo de necessidade logística, né? Aí com tipos de carga comum, normalmente a gente está falando de equipamentos, né? Equipamentos superdimensionados, às vezes não é nem um equipamento completo, né? Um pedaço de equipamento, vamos dizer assim, mas equipamentos superdimensionados ou com peso, seja ele muito pesado ou com peso muito concentrado, né? Existem, por exemplo, transformadores que são pesados, né? Mas ele aumenta mais ainda o problema porque tem um peso muito concentrado, né? Equipamentos de indústrias como indústrias de oil and gas, indústrias de mineração, você tem diversas indústrias, né? Mas que trazem esse excesso de dimensões, excesso de peso muito concentrado, ou valor muito alto, né? Mas quando a gente fala de logística, necessidades logísticas diferentes, é muito pesado, né? Dimensões muito grandes, ou peso muito concentrado, né? Acho que são as três principais características que a gente olha. Tá. E me diz uma coisa, a gente falou aí muito de vários tipos de profissionais que são envolvidos, né, nesse tipo de logística aí. Vou fazer uma pergunta muito específica, assim, né, dos despachantes aduaneiros, né? Eu gosto de falar dos despachantes, que a gente tem bastante público que são despachantes. Você é despachante? Eu sou despachante, embora eu não atuo mais como despachante, né? Mas eu queria que tu comentasse como é que tu vê assim, o papel do despachante aduaneiro em meio a tudo isso, né? Porque são muitos aspectos, né, para serem lidados aí nesse tipo de carga. Sim, são muitos aspectos, né? O despachante aduaneiro ele tem um papel crucial, né? Tanto no planejamento quanto na execução. Porém, eu falo que 80% é planejamento, 20% é execução, principalmente no despacho aduaneiro. Porque no despacho aduaneiro, você tem que cercar cada detalhe, enquadrar, ter uma ótima descrição dessa mercadoria, fazer um bom enquadramento, a classificação fiscal, tem que estar redondo, perfeito, né? Todo o planejamento documental para refletir o que vai ser, né, repassado para a Receita Federal. Dependendo do projeto, é muito prudente solicitar uma reunião com a Receita Federal antes dessa carga vir para apresentar a documentação, demonstrar, né, a grandeza do projeto, até para às vezes a própria fiscal fala, pô, mas isso aqui não está certo. Né? Às vezes você escuta já da boca fiscal, corrige antes, né, de ter que corrigir levando multa. Né? Então, dependendo ali do relacionamento com a alfândega, isso é possível, sim. Né? Então, é importante. E é isso, assim, né? O despachante aduaneiro tem um papel gigante nesse planejamento.
Porque, faltou um documento, né? A licença de importação demorou a sair, TI não está pronta, né? Gerou um problema, é carga parada mais tempo do que o previsto, que gera custos gigantes. A gente sabe o quanto a armazenagem alfandegada traz custos galopantes no comércio exterior. Então, são valores crescentes e crescem muito rápido e, né, o despachante de tem um papel grande em conseguir diminuir esse lead time para, né, não ter custos maiores. E esse papel vem muito no planejamento. Por isso que eu falo que é 80% planejamento, 20% execução. Sim. E como é que tu vê assim, ó, existe uma forma da gente garantir, assim, de garantir que os parceiros, né, os parceiros contratados tenham, assim, uma expertise para lidar com toda essa complexidade, assim, dessa carga, né? O ideal é ver a experiência do parceiro, né? É complicado falar isso, porque, né, como é que se entra nesse mercado, mas você tem que entender se o parceiro já tem experiência com esse tipo de carga, com despacho desse tipo de carga, com transporte desse tipo de carga, porque a experiência traz muito aprendizado, né? É como tudo na vida, mas no Comex, então, você pode trazer a mesma carga do mesmo lugar para o mesmo lugar, no mesmo tipo de transporte, tem sempre um problema diferente para acontecer. Então, Sempre, cada né? vez que você faz aquilo, você vai aprendendo um negócio diferente. Uhum. Então, a experiência com esse tipo de carga, ela é muito importante, né? De fato, ter essa expertise, referências de quem já lidou contigo para a gestão desse tipo de carga, tudo isso faz muita diferença nesse momento. Sim. Não, aquele exemplo que você deu ali da carga não sair no portão do porto, né? Como é que tu vai pensar isso antes se tu não passou por essa vivência, né? É, É uma coisa que não vai estar escrito em nenhum lugar, né? Então, não. sem dúvida, essa vivência com isso tem muito valor, né? São É, muitos detalhes e a responsabilidade é muito grande. Então, assim, né, não dá para deixar uma carga projeto na mão de aventureiro. Tem que saber fazer aquilo, tem que saber planejar, tem que saber resolver, senão aquilo vira um problema grande. maravilha. Bom, e acho que a gente já falou um pouquinho do que eu vou te perguntar aqui agora, né? Porque as perguntas também vão se respondendo com outras respostas, né? Mas quais são os riscos mais comuns, né? Associados a esse tipo de transporte? E também eu queria que tu explicasse a importância, então, de contar com assessorias especializadas. Então, né, quando a gente fala de assessoria especializada, eu acho que eu associo a pergunta anterior falando né, profissionais com expertise. Que é isso? É trabalhar com gente. Desculpa, tá, gente, que eu ainda estou com resquício de gripe aqui, volta e meia aqui dá né, Ah, uma normal. congestionada Tá quase todo mundo nessa assim. época do ano. Mas então, né, puxa um pouquinho para essa última pergunta, que ter a expertise, né, de lidar com aquele tipo de projeto, com aquele tipo de carro, faz muita diferença. Então, ter alguém no seu lado que já lidou, que tem essa expertise, ele vai te ajudar a diminuir muito os riscos da operação. Porque toda operação de comércio ela já tem riscos. As operações de projeto, elas potencializam os mesmos riscos de uma carga normal e aparecem outros riscos, como esse exemplo que eu te dei do tipo, cara, ninguém viu que no Porto do Rio, no portão de saída ali, a rua só vai dar para carga até 5 metros, a nossa tem 7. E agora? Né? Então, começam a surgir riscos que são nesse nível de detalhe. Ou, às vezes, o destino final fica lá no interior do Rio de Janeiro e a estrada tem um viaduto, a única estrada para chegar nesse lugar tem um viaduto, e o viaduto, né, traz um limite de altura para passar a carga ali de 4 metros. E aí, não dá para passar, como é que faz? Né? Tem casos que você tem que desmontar o viaduto, tirar ele e botar ele de volta no lugar. Acontece esse tipo de coisa em projeto. Né? Tem projeto que às vezes você precisa fazer isso. Pedir autorização para o governo, né? Para a administração pública,
para quebrar o negócio, tirar para passar aquela carga e depois se arcar com os custos e botar aquilo de volta no lugar. É desse nível, né? Você tem, às vezes, situações que você precisa de licença de transporte, você vai bloquear uma rodovia temporariamente, né? A serra de subida de Santos, né, para São Paulo, às vezes, dependendo da carga, ela fecha, né, uma via inteira e só vai subir aquela carga, não passa mais ninguém, né? Então, você precisa de se preocupar com essas coisas. Então, você tem, né, falando da pergunta, voltando para o foco da pergunta de risco, você tem riscos de como está essa carga. A gente já teve uma situação em que né, o problema não fomos nós que causamos, o problema não foi como é que se diz? Não criou um problema maior ainda, graças a Deus, não houve avaria na carga, não houve dano à vida, principalmente. Porém, foi um susto gigantesco. Eu estou vendo se eu consigo esse vídeo aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir agora. Mas talvez possa adicionar, né, depois. E que a carga era um caminhão fora de estrada de 150 toneladas que estava sendo içado. E aí, do guindaste, ele tinha, né, esse spreader que eu mencionei, que era uma barra. Quando ele começou a ser içado, o spreader fez assim, ó, zoom. E aí o caminhão ficou assim no guindaste, ó, gangorrando. Quase encostando no chão. Graças a Deus, ele não danificou o navio, ele não danificou o porto, ele não causou nenhum problema à vida, não quebrou o guindaste, quebrou o spreader já era, ele torceu todo. Mas o que aconteceu? O fornecedor daquele spreader não era um fornecedor muito bom, apesar de ter ali uma capacidade, houve um erro de cálculo junto com a companhia marítima que teve que assumir com todos os custos, mas a situação foi, né, inteiramente dela. Graças a Deus, não causou o problema, mas esse é um risco. E o simples fato de içar a sua carga é um risco enorme, né? Existe planejamento de içamento, existe curso de içamento de carga, né? Curso de rigging, é um curso muito importante. A embalagem dessa carga, como essa carga vai ser amarrada dentro do navio. Botei a carga dentro do navio ou dentro do avião. Como que ela vai ser, né, peada? Como que ela vai ser amarrada ali dentro para que ela não se mexa durante o transporte? Isso é um risco. No despacho aduaneiro, né, documentação, um risco de você ter o documento falando uma coisa e a parte física falando outra. Então, tem que inspecionar a carga, tem que fazer uma inspeção física, ver plaquetas de identificação, ver tudo. O que mais? Riscos no próprio transporte marítimo, transporte aéreo, riscos de atraso. Né? A carga chegou no porto no país de origem, o navio está chegando, mas a carga não foi desembaraçada ainda, ela não está liberada lá. Então, esse navio vai chegar e essa carga não vai estar pronta para ser carregada, ou seja, detention de navio. E dependendo do tempo que demorar, esse navio vai embora e quem afretou vai ter que pagar o frete morto. Imagina você pagar um frete morto de 300, 400, 500 mil dólares, 1,5 milhão de dólares só de frete morto. Olha que loucura. Né? É pesado. Né? A mesma coisa para o afretamento de aeronave. Chegou a aeronave lá, pousou. Cadê a carga? Você acha que a aeronave vai ficar quantos dias esperando a tua carga? Né? Não dá. Então, tudo isso influencia muito na sua operação. Ela tem que funcionar como um reloginho. Senão, Tudo os sincronizado, riscos, né? senão os riscos trazem impactos muito grandes. Né? A questão toda é o que vai cair no bolso depois. Uhum. E aí, né, o planejamento é muito importante, mas a gestão também é muito importante. Não é tipo, a carga vai carregar, né, hoje à noite, beleza, né? Se fosse container, você fecha o computador, né? Por exemplo, fecha o computador 6 horas da tarde e vai ver e-mail, né, no outro dia, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. No projeto, não, você vai virar à noite acompanhando esse carregamento. Você vai ter alguém lá do lado do navio acompanhando esse carregamento. Né? Assim que funciona. Tem que acompanhar, tem que estar de perto, porque ali no carregamento, guindaste quebrou. Não dá para operar mais agora. E aí? Vamos operar com guindaste de terra ou vamos pagar detention, sei lá, dependendo do contrato? Então, a decisão que alguém precisa tomar que impacta no custo, né? Impacta na gestão do projeto, no atraso da saída do navio, mas alguém precisa tomar a decisão. E se não o gestor está dormindo. E aí? Né? E aí, dependendo do fuso horário, você fica. Cara,
Uhum. É loucura, mas é gostoso. É, é. Ô, Leonardo, esse vídeo tu tens? Tem, eu vou. O, é, é, Como é que fala? Desse do probleminha eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou. Posso compartilhar aqui, tem um share screen. Sim. Ih, não, está Uhum. desabilitado. Ah, deixa Eu eu acho que ele vai habilitar ter que aqui. habilitar. Ah, já pode, acho que pode tentar de novo já. Eu peguei 3 vídeos aqui que estão no nosso canal do YouTube, porque eu tô um probleminha para acessar o servidor. Esse Uhum. aqui é um dos últimos que a gente carregou 10 caminhões fora de estrada na Austrália. Então, aqui, ó, deixa eu tentar pausar, porque esse aqui, o início, ele tá bem rápido. Ah, não, mas na descarga vai ficar mais fácil. Então, a gente carregou 3 num porto, 7 caminhões em outro porto, né? 7 primeiro, depois mais 3. E os caminhões 100% montados. Olha lá, a gente encaixando. Parte desse caminhão, ele é bem grandinho, né? São 155 toneladas, mais ou menos. 7 metros 7 metros e meio de largura, 7 metros de altura e 12 metros de comprimento, então ele é bem grande. Olha lá, você vê que isso aqui é a bordo do navio, então você vê a amarração. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, essa parte. Isso aqui é um spreader, Uhum. essa barra de ferro aqui em cima. O que aconteceu naquele caso foi que estava exatamente nessa posição e esse spreader entortou para baixo. E o caminhão ficou aqui assim, ó, gangorrando, Caramba. né? Era uma carga de vocês também? Essa. Era uma carga nossa, era uma carga nossa. E aí o que acontece? Né? Até o planejamento dentro do navio, né, de carregamento e de transporte marítimo num projeto desse, você tem que não só ver se o guindaste tem capacidade de estar, mas onde essa carga vai ser alocada dentro do navio. Porque aqui, por exemplo, percebe que esse caminhão está sendo içado em tandem, que a gente fala, né? São 2 guindastes trabalhando em conjunto. Uhum. Um guindaste tá ligado numa parte do spread e outro guindaste na outra. E eles vão descarregar ali no meio. Então, você soma a capacidade desses 2 guindastes, ali dependendo do alcance, né? Tem todo um cálculo para fazer isso. E vamos supor que essa carga vai ser carregada mais perto da proa do navio, mais para frente ali. Não dá para fazer um Uhum. movimento de tandem, tem que ser um guindaste só. E às vezes, se um guindaste só não conseguir içar essa carga, pronto, você já não consegue ocupar aquele espaço do navio, a não ser que sua carga seja autopropelida, que era o caso desse caminhão 100% montado. Você pode ligar o caminhão e ainda dirigir ele um pouco dentro do navio. Uhum. Né? Tudo isso entra na parte de planejamento. Sim. Quantos caminhões que eram? Essa operação aqui eram 10 caminhões, mas tem uma outra aqui que foram 17, que aí foi um navio inteiro só de caminhões de mineração. Uhum. Esse navio Esse aqui, aqui que navio que é esse aqui? é um navio afretado, um navio breakbook. Foram 3 dias de operação de descarga no Porto do Açu, essa carga. A gente desembaraçou né, a carga ficou liberada em um dia. São equipamentos usados, estava tudo muito bem planejado. Em um dia a carga estava desembaraçada e a gente moveu esses caminhões para a retroárea para fazer a desmontagem desses caminhões, porque, né, não dá para sair pilotando esses caminhões para fora do porto. São 13 metros e meio de comprimento, né, 7 de largura, 7,5 de altura, então não tem muito jeito, mas Uhum. dentro do Açu a gente teve essa operação. Esse aqui é uma outra carga projeto que a gente fez no terminal da Libra, aqui no Rio de Janeiro. Aqui a parte de, né, planejamento de carga do navio dentro né, com o time da Companhia Marítima, o time do terminal portuário, o time de estiva de bordo, estiva de terra, todo mundo fazendo planejamento de como que vai ser a descarga, que horas que vai, né, chegar o navio. Isso aí a gente faz, né, normalmente alguns dias antes da previsão de chegada do navio, de fato. Esse aqui já foi Uhum. equipamentos desmontados, não eram equipamentos todo montados como aquele, mas aqui você vê, né, a parte de. Essa aqui é a parte que você tirou a carga do navio, coloca no caminhão, você vai mover ela para a retroárea. Se essa peça aqui, né, você pode ver que isso aqui é uma prancha rebaixada, não é uma carreta comum.
Então, Uhum. se o terminal não tem uma prancha rebaixada na frota dele, esse equipamento vai vir de fora. Então, tudo isso é negociado com o terminal, é planejado antes. É por isso Sim. que é tão importante ver cada detalhe. Olha lá, você tenta otimizar, né, o que você tem. Essa aqui é a báscula do caminhão. Então, nesse caso aqui, foi cortada a báscula do caminhão para diminuir o espaço ocupado dentro do navio, ou seja, otimizar custo na operação. E a gente ainda colocou parte do caminhão dentro da própria báscula, porque aí você tem menos carga no resto do navio, você diminui o custo do frete marítimo internacional. Esse é o Uhum. nosso banner de divisão de projetos. Que porto que era aquele ali? Esse era no Porto Rio de Janeiro. Esperar a propaganda passar. Esse aqui é um outro vídeo de projeto nosso, que aí tem vários projetos, né? Alguns são vídeos, algumas fotos. Uhum. Depois a Esse gente aqui é deixa o um link, projeto aéreo. É. Leonardo, a gente deixa o link aqui para o pessoal que está assistindo, né? A gente deixa aqui nos Tá no comentários canal aqui da embaixo. Interfreight Logistics, é Também, bem facinho pessoal. de achar, tá Isso dentro do aí. nosso canal. Esse aqui foi uma carga, né? É um projeto aéreo. Você vê, é uma carga com um comprimento bem grande, e aí você vê o carregamento no navio, no nariz da aeronave, né? Esse aqui foi um carregamento bem apertado. Isso ali não é Antonov, né? Não, não é um Antonov. Esse aqui, por exemplo, é um outro projeto que é bem interessante, que é no norte do país, né? A gente fazendo operação no terminal de Outeiro. O terminal de Outeiro, ele tem um pier minúsculo, né? Mas faria muito sentido porque a gente faz uma descarga direta do navio para a balsa. A balsa fica ancorada, né, dentro do terminal de Outeiro, que é uma área alfandegada, né, uma aduana. E aí sai o Uhum. navio, fica a balsa ali ancorada, e aí começa o processo de desembaraço aduaneiro. Desembaraçou, a balsa vai embora. Segue o navio e desce o rio ali para dentro para poder entregar direto na mina. Então, essa é uma operação que também depende de autorização da Receita Federal, né? Tem todo o planejamento se o navio vai atracar de estibordo, bombordo, para fazer o movimento certo de guindaste para descarregar para a balsa e não para a terra. Então, tudo isso, né, trazem impactos na operação. Esse aqui é um projeto também de caminhões desmontados, mas na África do Sul. Né? África, Austrália, Canadá são países com muitas operações de mineração, então são origens muito comuns. Né? Uhum. Aqui o Mas içamento do aqui era o caminhão. quê? Era uma importação. A origem era África ou não? Essa aqui é da África Era do isso. Sul, origem da África do Sul. Essa carga saiu da Zâmbia, ela desceu a Zâmbia em rodoviário até a África do Sul, até o porto de Durban, e aí depois a gente carregou para o Brasil. Esse aqui também descarga em outeiro. Deixa eu ver aqui outro projeto. Esse aqui foram estátuas que a gente trouxe, né? É uma carga robusta, mas não tão robusta. Então, elas vieram encaixotadas, né? Foi bem bacana também. Que legal. Também é uma Uhum. carga projeto, né? Esse aqui é o que eu estava querendo as fotos, mas aqui já tem pelo menos duas fotos. Essa é uma carga que a gente tirou, foram caminhões, foram os 17 caminhões fora de estrada que a gente tirou de uma ilha, Kulan Island, na Austrália. Essa ilha Nossa, que legal. não tem pier, não tem um porto, tem de fato um pier quase que de terra batida. Então a gente teve que ancorar o navio no mar, ali próximo. Olha lá, no fundo é a ilha, né? A gente teve que ancorar o Uhum. navio ali próximo, carregar os caminhões na ilha com balsa. Então subiram os navios nas balsas de dois em dois. Olha lá, a foto da direita aqui. Opa. Essa foto da direita aqui é uma balsa Uhum. ro-ro, de carregamento rolante. Então, na frente ali, desce essa rampa e carrega esses caminhões ali na balsa. E aí a gente transferiu de dois em dois esses caminhões para o navio, mas assim, no mar, né? Não é em Uhum. alto mar, mas no mar, Caramba, que legal. que é essa segunda foto, essas duas fotos. A gente fez esse lançamento, carregou o navio, né? E foi uma operação que, você vê o nível de detalhe que às vezes entra no projeto. Para um navio operar,
você precisa de rebocador, você precisa de prático, né, que faz ali o flanelinha do navio, né? Você Uhum. precisa né, de acesso a canal, você precisa de licenças, etc. Para essa operação que a gente fez esse carregamento, né, meio que no mar, a gente que teve que contratar o prático, a gente que teve que contratar o avião que levou o prático para o navio. Era um avião que desceu, né, na água, e aí uma lancha para tirar o prático Caramba. do avião e colocar ele no navio. A gente contratou os Nossa, rebocadores para poder parar o navio onde ele tinha que ser parado. Então, tudo isso a gente que teve que contratar. caramba. Estou pulando aqui, né, esses detalhes. Aham. E aqui foi a descarga no Porto do Açu. Mas ali naquela ilha é um local alfandegado também. Então, não, mas é na Não? Austrália, né? Não, não Aham. é alfandegado. Mas né, você entra com todos os pedidos para fazer aquilo acontecer. Aham. E aqui foram outros projetos que a gente fez, né, de desmobilizar equipamentos na mina, levar para um armazém terceirizado e deixar ele, né, terminar a desmontagem, limpar os caminhões antes de embarcar. Então, tudo isso, né, fazer esses Uhum. detalhes todos, a gente já fez. Uhum. É isso, um pouquinho né, de vídeos para trazer alguns. Nossa, não, muito legal. Sensacional. A gente vai deixar o link aqui embaixo, então, para quem quiser assistir completo, né? Pode olhar ali depois, né? Bom, Leonardo, acho que é isso, né, que nós tínhamos preparado, né, que você tinha preparado. Eu queria te perguntar, apesar de você já ter falado aí várias vezes, né, mas como que o pessoal faz para te contatar e também como a tua empresa, né, pode então auxiliar aí exportadores, importadores com esse tipo de carga, né? Né, para me contatar, fazer pergunta, trocar Teu ideia, pode me vídeo, chamar. eu acho que teu Ó, vídeo parou de... ó, Isso, agora bom, voltou. voltei. É, pode me chamar no Instagram, no LinkedIn, né, para perguntar alguma coisa, chamar, trocar ideia. Né? Meu Instagram é leonardo.s.schmidt e meu LinkedIn é Leonardo Schmidt. No site da Interfreight também tem, né, o www.interfreight.com.br. Tem um formulário de contato para falar direto com algum especialista nosso. Mas se quiser falar direto comigo também, fica à vontade. Né? Empresas que trabalham com projetos ou estão estudando fazer algum projeto, a gente faz desde esse estudo, né, a viabilidade da operação, quanto de fato executar, trazer, fazer todo, né, o porta a porta para fazer tudo acontecer da melhor forma possível. A gente tem expertise, temos né, o know-how para fazer a coisa acontecer, já passamos por muita coisa, então isso vai trazendo cada vez mais essa casca para a gente planejar tudo com muito cuidado. Então, é isso, né? Pode me chamar à vontade nas redes para dar um oi, para né, mandar uma pergunta. Estamos na área. Show de Simbora fazer bola. acontecer. Show de bola. Então tá, meu querido, a gente vai deixar aqui todos os teus contatos, tá? O pessoal entrar em contato contigo, falar com você. E te agradeço mais uma vez aí por teu tempo, né? Compartilhar aqui conosco teu conhecimento. Grande prazer, tá? Estar falando com você. Prazer e honra é meu, Sinara. Um abração para vocês e simbora fazer Valeu. Comex aí, galera. Até mais. Abração. Tchau, tchau.